Se houver essa essa mudança histórica, nós vamos ter que mudar toda uma estrutura, mas eu vejo que não há como escaparmos de que, nós precisamos reestruturar, independente se vamos mudar a lei ou não. Estou aqui em São Lourenço do Oeste com a Jacinta Inish. Ela é especialista em políticas públicas, especialmente para as mulheres, né? Está numa conferência aqui da criança e do adolescente e eu gostaria de conversar um pouquinho com ela sobre o trabalho dela. Inês, Jacinta, podia passar para nós um pouquinho do que você está fazendo em São Lourenço do Oeste hoje? Uma satisfação a gente estar aqui. Hoje a gente vem num encontro debater a política pública à criança e adolescente, então é a 11ª Conferência Municipal, aonde nós vamos debater os 5 eixos, que é o primeiro eixo é a gente analisar como estão as políticas da criança e adolescente, como isso está posto, aonde nós temos os maiores entraves. Eu sempre digo assim que o município, na sua grande maioria, eles estão avançando, mas ainda estão carentes de políticas públicas de estrutura a nível estadual e nacional. Então, este é o primeiro eixo que da gente pensar essa política. O segundo, que ele é o que dá o norte à conferência, que pela primeira vez a gente vai debater os direitos violados da criança e adolescente, que é sobre a questão da violência contra a criança e adolescente. Então eu sempre questiono, qual o valor de uma vida? Porque quando a gente vê crianças e adolescentes, na sua essência, perdendo o direito da vida, não só pelo fato de morte, mas a ausência do afeto e da proteção, principalmente dos pais, nos quer um olhar diferenciado. E o terceiro eixo é a gente debater, que está ainda muito longe do que a gente gostaria que fosse, é a questão orçamentária do filho. Então a grande maioria dos municípios, e São Lourenço não está fora, ele não recebe recursos a nível federal nem estadual para este. E a lei é bem clara que diz que é um orçamento público onde os 3 entes federados devem estar cofinanciando essa política. O quarto eixo, que ele é muito interessante, que é o protagonismo juvenil de crianças e adolescentes. Então, o que querem os nossos adolescentes hoje? Né? Para se projetar enquanto seres humanos, com suas novas ideias, e isso a gente muito precisa. E o quinto eixo, então, seria o papel do Conselho CMDCA, este conselho que cuida de todas as políticas públicas voltadas à criança e adolescente, e qual realmente é o seu papel? De se projetar, de fiscalizar e ser também com o controle fiscal, junto principalmente à administração pública e à Câmara de Vereadores. Você atua mais aqui na região do Oeste, Santa Catarina? Na verdade, nós somos da empresa JJS Desenvolvimento Humano e atuamos principalmente nos 3 estados do sul. Sou eu, uma das sócias da empresa, e o Sérgio Ribeiro, que é um dos sócios, que ele é terapeuta familiar. E a gente trabalha das 3 políticas públicas: criança, adolescente, assistência social dela de um todo, entre o idoso, entre a mulher, a saúde, dentro do treinamento e capacitação sobre quando vem uma criança que sofre violência doméstica, ou todos os tipos de violência, qual é o papel de cada um dentro desta rede de saúde e educação. As conferências fazem nesses 3 estados, as demandas elas são similares ou não? Cada município tem algumas questões particulares suas, dependendo do avanço ou dos retrocessos. Mas, no geral, a ansiedade dos municípios, elas se complementam. Por quê? Porque ainda é fragilizada essa política pública. Então, tem muitas questões que são, sim, similares, mas dentro de um olhar específico de cada município. Eu vi, Jacinta, que no teu currículo também você tem a questão, trata do assunto também, além disso, né, claro, da violência familiar, né? O que você poderia falar nesse quesito também?
Eu vejo que as famílias estão extremamente perdidas, a grande maioria, porque nós saímos de uma sociedade extremamente patriarcal, aonde bastava o homem olhar de atravessado para o filho e ele entendia que geralmente ele ia apanhar muito, sofrer muita violência. Com o Estatuto da Criança e Adolescente houve um olhar atrapalhado da sociedade. Por quê? Porque quando a gente fala do direito perante uma lei, a gente tem que projetar ela dentro da... Não existe um direito sem o dever junto. Então, o que houve? Está tendo uma confusão pós 28 anos de Estatuto da Criança e Adolescente. Eu sou totalmente a favor dele, apenas em uma particularidade que eu tiraria a palavra internação, porque para mim adolescente, quando comete um ato infracional, ele não deveria ter a concepção de internação, deveria ter o entendimento de que ele vai preso sim, ele é detido, né? E se ele cometer um ato gravíssimo, ele fica 3 anos, né? Então, assim, nós ainda temos que trabalhar esse olhar junto ao adolescente das suas responsabilidades e também trabalhar a diferenciação de que nós não estamos fazendo com que crianças e adolescentes não sirvam para nada. Ele não pode trabalhar. Temos que compreender o contexto do que vem a ser ajuda familiar com o trabalho infantil, que elas têm grandes diferenças. Então, pai e mãe não são escravos dos filhos, mas sim eles junto na família são pessoas que possam aprender a compreender cada um no seu papel. Nós mesmos trabalhamos numa região aqui bem agrícola, né? Então as famílias elas crescem junto ao serviço da agricultura, vamos dizer assim, né? Isso também não pode ser considerado como um trabalho, não? Não, eu não vejo como um trabalho desde que as atividades sejam diferenciadas. Hoje o trabalho infantil na roça, como a gente mesmo diz, ele é para ser que não coloque em risco. Então, assim, um trator, uma criança não pode estar em cima de um trator, como a gente tem tido muitos acidentes. Passar veneno também não pode. Mas o resto, gente, vai depender do tamanho, da idade, tudo pode. Desde que aquele serviço não seja forçado, 8 horas de trabalho, não impede ele de vir na escola. Então, o maior incentivo hoje, sempre digo, se eu ficasse na roça, eu ia projetar o meu filho a ser um melhor técnico agrícola, um engenheiro. Por quê? Porque precisa novas tecnologias. Então, eu também tenho que projetar o que muda o ser humano. Acredito muito que é o conhecimento das mais diversas áreas. Então a gente precisa trabalhar esse olhar diferenciado, que as famílias não devem ter medo do conselho tutelar. O conselho tutelar, ele está ali justamente para proteger. Nós não estamos numa luta de guerras de quem é este filho, mas sim um olhar junto de orientar as famílias. Cinta, só para nós fecharmos, você tem um canal aqui que se chama Eu na Política, que é a inclusão das pessoas a conhecer um pouco mais a fundo tanto as políticas públicas quanto a política eleitoral. Nós passamos agora recentemente por um processo eleitoral onde foi eleito um presidente mais conservador. Na tua modesta opinião, o que você teria assim, de opinião no caso se houverem leis mais rígidas quanto à minoridade penal, vamos dizer assim, para esses infratores adolescentes? Se houver essa mudança histórica, nós vamos ter que mudar toda uma estrutura, mas eu vejo que não há como escaparmos de que nós precisamos reestruturar, independente se vamos mudar a lei ou não, porque compreendermos um adolescente com seus direitos violados, atrás dele temos uma família que geralmente falhou antes que ele. Então, hoje, como está também muitos centros de internação não estão recuperando ninguém. Então, nós temos que reavaliar todas as estruturas, não somente as leis. Obrigado.